Nosso universo é governado por duas teorias principais. A primeira é a teoria da relatividade geral, que explica o tecido do universo como uma superfície plana que pode se curvar e dobrar, chamada de espaço-tempo. A segunda é a teoria quântica de campos, que descreve as partículas como pacotes de energia que existem em pequenos campos quânticos. Essas duas teorias são muito boas em explicar quase tudo o que sabemos em suas áreas específicas. Mas elas têm um problema. Não conseguem se encaixar perfeitamente. Os cálculos não funcionam para descrever como a gravidade, que é a força que faz com que as coisas sejam atraídas umas pelas outras, surjam a partir das partículas quânticas, como elas podem dobrar o espaço-tempo. Apesar disso, ainda podemos estudar como as partículas quânticas se comportam em um espaço-tempo curvo, desde que ignoremos o fato de que elas também devem influenciar sua própria curvatura. Em 1974, Stephen Hawking fez um cálculo e descobriu algo surpreendente. Os buracos negros emitem uma radiação muito fraca, o que faz com que eles eventualmente evaporem. Esse fenômeno combina a gravidade com a física quântica e é conhecido como radiação de Hawking. Um buraco negro é uma região no espaço que tem uma gravidade tão forte que nada pode escapar dela, nem mesmo a luz. É como uma bolha esférica com um limite chamado horizonte. Quando um objeto está dentro do horizonte de um buraco negro, ele é sugado e desaparece. No entanto, os buracos negros podem emitir uma forma de radiação que pode ser detectada da Terra. Essa radiação não vem do próprio buraco negro, mas sim da matéria que o envolve. Na verdade, o buraco negro em si não é um objeto físico. É apenas uma região vazia no espaço perto do horizonte. Mas devemos considerar a física quântica, que nos diz que o espaço está cheio de campos por toda parte, mesmo que eles não apareçam. Esses campos quânticos estão sempre em movimento, com flutuações e ondas virtuais que contêm energia positiva e negativa. Essas flutuações são compensadas entre si e que são as variações de estado de energia do vácuo na teoria quântica de campos. No entanto, ainda existem flutuações presentes, mas elas não se propagam no campo. Uma partícula real é uma onda que não é cancelada e pode se propagar pelo espaço. Na teoria da relatividade, o movimento natural dos objetos no espaço-tempo é cair livremente. Isso ocorre porque o tecido do universo é curvo e os objetos tendem a se mover nessa direção, como se continuassem caindo. Podemos representar a curvatura ao redor de um buraco negro usando uma grade que se contrai ao longo do tempo. Um objeto em repouso permanece parado ou em velocidade constante em relação a essa grade. Por outro lado, se um objeto tenta resistir ao movimento natural da grade, ele precisa exercer uma direção contrária à queda livre. Localmente, então, o espaço-tempo parece plano e a curvatura só é visível em uma escala maior, como na Terra. Portanto, um observador em queda livre não perceberia nada de especial e não sentiria nada de estranho ao cruzar o horizonte de um buraco negro. Vimos então que o espaço ao redor do buraco negro está vazio, especialmente perto do horizonte. Por outro lado, a teoria quântica de campos descreve as partículas como um equilíbrio de ondas positivas e negativas. Essas ondas são definidas na continuidade do espaço-tempo. Então, um observador em queda livre não detecta nenhuma partícula, pois ele veria apenas o vazio. Agora, imagine um observador que esteja parado logo acima do horizonte. Para evitar a queda, esse observador é forçado a acelerar constantemente para se manter no lugar. Mas, como ele está acelerando em relação à grade, ele percebe as ondas de forma diferente. A observação em relação a essas ondas faz com que ele as receba com frequências distorcidas. Especificamente, as ondas que estão abaixo do horizonte nunca alcançam o observador acelerado. Bom, uma pessoa em queda livre não consegue detectar o horizonte de um buraco negro. Para ela, o horizonte é apenas um lugar comum. As ondas positivas e negativas se anulam, fazendo com que o espaço continue vazio. Então, uma pessoa que está evitando cair consegue detectar o horizonte porque está acelerando tanto que
que algumas ondas não conseguem alcançá-la. As ondas positivas e negativas não se anulam mais. Dessa perspectiva, o espaço não está vazio, ele está cheio de partículas. É importante entender que as noções de partículas são relativas, pois elas se movem de maneira diferente no espaço. Os dois observadores veem as flutuações nos campos quânticos de forma diferente. Enquanto um observador vê um ambiente, o outro observador vê partículas. Perto do horizonte não podemos dizer com certeza se existem partículas ou não. Essa noção é relativa e depende do observador. Até agora, estávamos pensando localmente, levando em consideração a perspectiva do observador em relação ao buraco negro ou ao espaço vazio. No entanto, em nosso caso, o espaço-tempo está curvado em uma grande escala. Então, quanto mais nos afastamos do buraco negro, ficar parado se torna um movimento natural. O que antes eram partículas relativas perto do horizonte, gradualmente se tornam partículas reais à medida que nos afastamos do buraco negro. Isso é o que provocou a radiação Hawking. Os buracos negros emitem essa radiação porque as partículas virtuais perto do horizonte se tornam partículas reais à medida que nos afastamos da curvatura do espaço-tempo. No entanto, devemos entender que essa radiação não escapa de dentro do buraco negro. As partículas que detectamos longe do buraco negro têm origem nas flutuações quânticas, apenas fora do horizonte. Então, uma maneira intuitiva de interpretar esse fenômeno é imaginar as partículas como uma sopa de partículas virtuais que aparecem em pares, uma com energia positiva e outra com energia negativa. Essas partículas, elas se aniquilam imediatamente. Geralmente, as partículas virtuais não conseguem se tornar partículas reais e permanecem indetectáveis. Isso ocorre porque uma partícula real precisa ter energia positiva e os pares de partículas virtuais consistem em uma com energia positiva e a outra com energia negativa. A que tem energia negativa, ela deve desaparecer. No entanto, dentro de um buraco negro, a curvatura do espaço-tempo é tão intensa que as noções de tempo e espaço são invertidas. Então, do ponto de vista externo, isso permite que as partículas dentro do buraco negro tenham energia negativa. Quando um par virtual aparece no horizonte, a partícula negativa tem uma chance de existir e ser capturada pelo buraco negro, enquanto que a partícula positiva ela pode escapar. Bom, ao absorver essas partículas negativas, o buraco negro perde cada vez mais energia, o que leva à evaporação gradual desse objeto. Essa radiação é conhecida como radiação térmica, pois o buraco negro acaba emitindo energia na forma de calor. O espectro de um buraco negro combina perfeitamente com o espectro que um objeto emite devido à sua temperatura. Podemos atribuir uma temperatura aos buracos negros correspondentes à energia de sua radiação. Os buracos negros maiores são muito frios, porque a curvatura em seu horizonte é suave, fazendo com que elas evaporem lentamente. Por outro lado, buracos negros menores são mais energéticos e têm uma temperatura mais alta. Essa é uma propriedade peculiar dos buracos negros. Normalmente, quando um corpo emite energia, sua temperatura diminui. Mas um buraco negro, ao irradiar energia, aumenta a sua temperatura. Isso acelera a evaporação dos buracos negros. Mas é importante mencionar que todos os buracos negros conhecidos têm um peso enorme, chegando a pesar bilhões e bilhões de toneladas. Eles se formam a partir do colapso de estrelas supermassivas. Então, devido a isso, a radiação emitida por eles é extremamente fraca, atingindo aí no máximo alguns bilionésimos de grau acima do zero absoluto. Essa radiação consiste principalmente em partículas sem massa, como fótons. A evaporação dos buracos negros é insignificante devido a essa fraca radiação. Seriam bilhões de vezes a idade do universo para vê-los evaporar. Além disso, o universo está cheio de radiação do Big Bang, que é conhecida como radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Então, os buracos negros, na verdade, determinaram a absorção dessa radiação. À medida que o universo se expande, essa evaporação pode ocorrer,
mas levaria centenas de bilhões de anos para que isso acontecesse. No entanto, existe a possibilidade de pequenos buracos negros primordiais terem se formado logo após o Big Bang, e sua evaporação pode estar ocorrendo atualmente. Esperamos até que consigamos um dia detectar essa radiação. Bom, concluindo, a radiação Hawking ainda é um resultado teórico e atualmente é impossível de ser detectado. Isso se baseia em uma aproximação que não leva em conta o efeito das partículas na geometria do espaço-tempo. Seria necessário, então, esperar por uma teoria real da gravidade quântica para entender esse fenômeno com precisão, especialmente quando se trata da fase final da evaporação, quando a radiação se torna mais intensa. Mas a previsão da evaporação dos buracos negros é muito sólida e muitas teorias diferentes chegaram às mesmas conclusões. Em 1974, Stephen Hawking calculou o colapso gravitacional de uma estrela e como a formação de um buraco negro afeta os campos quânticos. Um método mais abstrato para estudar esse fenômeno é ver o tempo não como um número real, mas como um número imaginário. Então existe uma técnica na estatística física chamada de tempo imaginário, onde o tempo se curva sobre si mesmo. E aí podemos obter a temperatura de um buraco negro a partir do comprimento desses loops. Experimentalmente, já estudamos esse fenômeno usando analogias, como criar um fluxo de fluido no laboratório que imita as condições de um buraco negro, com um tipo de horizonte que separa um fluxo supersônico de um fluxo mais lento. Essas analogias elas não são perfeitas, mas elas estão próximas do verdadeiro fenômeno. Vários experimentos foram desenvolvidos e receberam resultados promissores. Os rastreamentos de Hawking e as pesquisas subsequentes ajudaram a preencher uma lacuna entre a gravitação e a física quântica, abrindo assim caminhos para uma possível unificação desses dois reinos. Foi uma fórmula que relacionou a temperatura de um buraco negro com todas as constantes da física moderna, unindo a relatividade, a gravitação, a física quântica e a termodinâmica. Então, a evaporação dos buracos negros levanta muitas questões e leva a paradoxos em nossa compreensão atual da física. Normalmente, na física, conhecendo o estado final de um sistema, em teoria, é possível deduzir o seu estado inicial. Mas dois buracos negros perfeitamente idênticos podem ter se formado a partir de estrelas diferentes e após evaporarem não deixariam nenhum vestígio do que aconteceu. Isso daí é conhecido como o paradoxo da informação. Ou seja, a informação do que foi capturado por um buraco negro parece estar perdida para sempre, assim que ele evapora. Talvez essa informação salva no horizonte seja capturada e levada embora pela radiação que escapa. Ou talvez o buraco negro não desapareça completamente e deixe um pequeno remanescente que guardou todas as suas informações. Bom, na atualidade ainda não sabemos a resposta para essas questões. Nos últimos anos, a radiação de Hawking ajudou a destacar outro paradoxo relacionado ao fato de que as partículas virtuais que se separam no horizonte devem permanecer entrelaçadas para sempre. Esse paradoxo nos mostra os limites dos nossos modelos atuais e alguns princípios talvez precisem ser abandonados. Então, na esperança de encontrar uma teoria que contemple tudo, uma abordagem para resolver esse problema, talvez seja abandonar o princípio da equivalência, que diz que nada de especial acontece no horizonte. Alguns acreditam que pode haver um mecanismo que quebra violentamente o entrelaçamento entre as partículas que escapam e as que não caem. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Na tela final, vou deixar um vídeo falando sobre esse gênio que foi o Stephen Hawking. É um vídeo muito legal. Acessem para vocês terem mais conhecimento sobre esse físico, divulgador científico, cientista, matemático, fantástico, tá? Galerinha, não deixem de comentar, tá bom? Me digam aí se vocês gostaram desse conteúdo. Compartilhem nas redes sociais, deixe o like, não deixe de se inscrever, tá bom? É muito importante para o nosso canal. Um beijo no coração de vocês e até uma próxima.